Quero ter um momento de oração com você mais uma vez, e nós então vamos meditar na palavra do Senhor. Você já orou pelo seu irmão? Você já orou com o seu parente? Com o seu filho, talvez? E agora eu quero que você ore por você mesmo. Feche seus olhos, vamos orar, para que a palavra do Senhor encontre morada no nosso coração. Eu não tenho dúvida que você já está sendo ministrado desde que entrou por essa porta, através da liturgia, através dos louvores, da ministração do louvor. Mas agora também é um momento muito especial, onde nós nos rodeamos, onde nós sentamos em torno da palavra, que cremos que é vida para a nossa vida. Cremos que a palavra de Deus é inspiração, é palavra de Deus. Então quero que você ore, pedindo para que Deus fale com você. Te dê um coração tranquilo, para você receber aquilo que Ele deseja ministrar sobre a sua vida, para que Ele tire as distrações, a preocupação, medo, ansiedade. Vamos orar. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Nós cremos que ela é a verdade, que ela é alimento espiritual. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, ilumina, nos dá discernimento espiritual para ouvir a Tua voz, e cala nesse momento os nossos medos, anseios, preocupações, tristezas, e nos ajuda agora a estarmos centrados na Tua palavra. Fala aquilo que o Senhor deseja e faz aquilo que o Senhor deseja, e já nos prepara para participarmos da Santa Ceia. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Essa semana eu li algo que me chamou muito a atenção, e quero começar a mensagem. Antes de passar o endereço do texto que nós vamos ler, apenas introduzir o assunto. Li essa semana algo curioso, que dizia o seguinte: atualmente há no mundo inteiro 30 mil ideias sobre o cristianismo. Ou, para ser mais honesto com o autor que eu li, ele disse que há no mundo inteiro 30 mil variedades de cristianismo. 30 mil. Não é 30, não é 300, não é 3 mil. 30 mil ideias sobre o cristianismo no mundo inteiro. E em todas elas existe Jesus, e Jesus é amado, é adorado, pelo menos em teoria. Mas todas as 30 mil variedades de cristianismo que nós temos no mundo, Jesus é o centro, e Ele é amado. 30 mil. Essa notícia, essa informação, esse dado, pelo menos deve nos causar um espírito de humildade. Pelo menos deve nos levar a encarnar uma humildade. Deve nos fazer talvez questionar algumas coisas. 30 mil ideias sobre o cristianismo, espalhado no mundo inteiro. 2 anos atrás, aproximadamente, eu conversei com um missionário, um rapaz que até hoje ele dá treinamento para outras pessoas, e o objetivo é evangelizar o mundo muçulmano, Oriente Médio, capacitar essas pessoas. E antes da pandemia, eu conversei com ele 2 anos atrás aproximadamente, e antes da pandemia ele fez uma viagem pela Índia e outros países. E conversando com ele, ele me disse que ele não conhecia a Índia ainda, presencialmente, e uma das coisas que mais o chamou a atenção foi o cristianismo que os indianos vivem, muito diferente do nosso. Existe Jesus, Ele é amado, adorado, mas é um cristianismo um pouco diferente do nosso, ou bem diferente. Vi um outro missiólogo falando também que se nós, brasileiros, cristãos ocidentais,
tivéssemos nascido numa outra época, ou num outro contexto, nossas ideias a respeito do cristianismo também seriam diferentes. Não seriam exatamente as que nós temos hoje. Por exemplo, se nós fôssemos russos, nós seríamos grandemente impactados pela teologia ortodoxa oriental, que diverge em alguns pontos. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que Jesus divide opiniões. Jesus é alguém que divide opiniões. E sempre foi assim. As primeiras informações acerca de Jesus, elas são registradas nos evangelhos. 4 livros que estão no Novo Testamento. E é interessante porque se você ler atentamente, você vai ver que já no início, Jesus dividia opiniões. Se você ler os evangelhos, você vai ver que determinadas pessoas chamavam Jesus de um jeito, outras de outro. Por exemplo, alguns grupos diziam que Jesus era o filho de Maria. Apenas o filho de Maria. Outros que Jesus era o filho de José. Outros diziam que ele era o filho do carpinteiro. Havia outro grupo que dizia que ele era o filho de Deus. Havia um outro grupo que dizia que ele era o filho do homem. Outro grupo dizia que ele era um profeta. Existia um rei chamado Herodes, que começou a concluir que na verdade Jesus era a encarnação de João Batista. Outros acreditavam que na verdade ele era a encarnação de Elias, o profeta do Antigo Testamento. Existiam aqueles mais corajosos que diziam que na verdade ele era um servo de Satanás, servo de Belzebu. Outros que ele era um herege. Havia outros que diziam que ele era um blasfemador, alguém que estava indo contra a lei de Moisés. Outros que ele era um rebelde, um político, uma espécie de guerrilheiro. Quem está certo? Quem está errado? 30 mil visões sobre o cristianismo. Jesus divide opiniões no Novo Testamento, ou mais precisamente nos Evangelhos, e hoje também. Se você for ler a respeito dos milhares e milhares de livros, e eu já li bastante coisa, talvez não milhares, mas já li bastante livros a respeito de Jesus, é interessante que todo mundo diverge em algum ponto. Há pessoas que acreditam que Jesus era um mestre do amor apenas, e ele veio pregar amor e falar sobre o amor, dar o exemplo. Há outros que acreditam que Jesus, ele tinha uma pegada mais social, e o foco dele era apenas as minorias, os pobres, as viúvas, aqueles que estavam sofrendo e que estavam sofrendo terrivelmente por conta do regime romano. Há outros que vão dizer que Jesus era um grande sábio. Tem até um filósofo brasileiro, chamado Luiz Pondé, não sei quem conhece, que lançou um curso falando sobre Jesus como um sábio do Oriente Médio. Há outros que acreditam hoje que Jesus era um psicólogo e tratava das dores da alma das pessoas. Há gente que acredita que ele era uma farsa, ele era um projeto de Messias que também falhou, porque quando você estuda a história do Oriente Próximo, uma das coisas que você vai aprender é que antes de Jesus, já tinha aparecido pelo menos 3 homens dizendo que eram Messias. O mais conhecido era Judas o Martelo. E ele fez várias coisas que Jesus também começou a fazer. E os judeus começaram a segui-lo, achando que ele era o Messias. Mas ele acabou sendo morto, assim como Jesus também foi pelo Império Romano. Só que não deu em nada a história de Judas o Martelo. Uma coisa então que a gente vai perceber, irmãos, é que existem muitas ideias, dados que nós ignoramos. Mas o que a Bíblia de fato nos ensina sobre Jesus? Ou para ser mais preciso, o que a pessoa que mais conhecia a Jesus pensava a respeito dele? Quem é a pessoa mais próxima de Jesus nos Evangelhos? É sobre essa pessoa que eu quero conversar com você essa noite. Sobre Maria, a mãe de Jesus. O que Maria cria sobre Jesus? Qual era a noção que ela tinha sobre seu filho?
porque ela foi a pessoa que de fato mais o conheceu. O amamentou, o carregou, o gerou, o ensinou. Eu quero nessa noite ler com você 3 textos, e nesses 3 textos nós temos 3 informações sobre Jesus, ou melhor, 3 diálogos de Jesus com sua mãe, que geram nela uma desconstrução. 3 episódios onde Maria perde Jesus e o reencontra. E nas 3 vezes que ela o reencontra, ele está diferente. Ele não é a mesma pessoa mais. Eu quero começar então convidando você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 51. Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 51. Você que não tem uma Bíblia de papel, você pode acessar no seu smartphone sem problema nenhum. Apenas desative as notificações, para que você não se distraia. Lucas 2, do 41 em diante. Antes de ler esse texto, uma informação importante é que aqui nós temos as primeiras palavras de Jesus sendo registradas. Algo importante que você também precisa saber: Jesus nunca escreveu nada. Tudo o que nós temos acerca dele foi escrito por pessoas que o conheceram. Os evangelhos nada mais são do que o testemunho das pessoas que viram Jesus, que receberam alguma coisa de Jesus. Isso são os evangelhos. Não são palavras literalmente escritas por Jesus. São palavras que as outras pessoas disseram acerca dele. Os evangelhos também não são uma biografia de Jesus. Na verdade, os evangelhos relatam a pessoa e a obra de Jesus. Coisas que nós precisamos saber a respeito do Salvador. Isso são os evangelhos. E aqui nós temos a primeira informação sobre Jesus, ou melhor, as primeiras palavras que ele mencionou. Nesse episódio, Jesus tem 12 anos. É muito interessante porque Jesus certamente foi e ainda é o homem que mais causa nas pessoas um sentimento de estranheza e de vislumbre. Porque Jesus, nós temos a informação de que quando ele era pequeno, não é, ele foi gerado e ele some. E ele aparece depois com 30 anos. Chesterton vai dizer o seguinte, que os críticos do cristianismo, eles deveriam focar nesses 30 anos que nós não temos nenhum tipo de informação. Chesterton vai dizer mais, não é? Ele vai dizer que, ou melhor, ele vai questionar, por que será que os críticos do cristianismo se apegam tanto a vários textos que nós temos registrado, e por que eles nunca questionaram? E os 30 anos antes? O que Jesus fez? Não é? Por que a igreja nunca inventou uma história sobre isso? Porque os críticos do cristianismo vão dizer que quem inventou todas essas histórias foi a igreja primitiva. E aí o Chesterton vai tecer essa crítica aos críticos. E isso é interessante, irmãos, porque nós não temos nenhum relato a não ser esse sobre como era a vida de Jesus antes dele começar seu ministério. Nada, zero. Quero ler o texto com você. Diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas.
Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Esse texto é um texto importante, irmãos, porque ele narra o episódio mais importante para a nação judaica. A data mais importante para um judeu é a Páscoa. E aqui nós temos, então, o relato desse costume. Todos os anos, milhares de pessoas partiam viagem para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E lá ficavam alguns dias, nessa festa da Páscoa, relembrando, revivendo o Êxodo. Se você quer entender um pouco melhor o que é a Páscoa, você tem que ler Êxodo. Êxodo. Como eu não estou pregando sobre Páscoa, eu vou poupar você de alguns detalhes, ok? Porque o meu foco aqui é outro. O ponto é que todos os anos os judeus vão para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Multidões, multidões. E essa é a 12ª Páscoa que Jesus celebra em família. Desde pequenininho, Maria pegava no colo o menino Jesus e partia. 5 dias de viagem é o que dá Nazaré até Jerusalém. 5 dias caminhando com um monte de gente até chegar em Jerusalém, participar da festa da Páscoa, armar o acampamento novamente e voltar para Nazaré, mais 5 dias de caminhada. Aqui Jesus com 12 anos, ele já está na fase adulta, porque o contexto judaico é diferente do nosso. Um menino de 12 anos é um menino. Nos dias de Jesus, já é um adulto, responsável pelos próprios atos. Já pode ser preso, inclusive. Jesus está com 12 anos, já está alcançando a maioridade. E diz o texto que nesse episódio específico algo inusitado acontece. Era costume todos os anos eles irem para Jerusalém, só que na 12ª vez, termina a festa, todos voltam para casa. E eles já estão caminhando, um dia indo de volta para Nazaré. E Maria lembra: cadê Jesus? Quem já viu o filme Esqueceram de Mim? Levanta a mão. Kevin, cadê o Kevin? Sumiu. Foram se dar conta que o menino tinha desaparecido quando já estão em Paris. Já pensou? Está chegando o Natal. É um bom momento de ver Esqueceram de Mim. Mais ou menos isso que aconteceu. Maria lembra: gente, cadê Jesus? Cadê o menino? Ela vai até José e diz: ué, não está com você? José vira para ela e diz: ué, jurava que estava com você? É sempre assim, né? Ou está com a mãe, o pai acha que está com a mãe acha que está com o pai. Quem aqui já perdeu algum filho? Levanta a mão. O menino desapareceu. Já aconteceu com alguém aí? Meu Deus, uma vez eu estava no mercado, brincando de pega-pega com Caleb. E ele disparou. E virou um corredor e sumiu. Gelei. O miserável tinha entrado numa loja e se escondido. E eu, gente, roubaram a criança. Primeira coisa que a gente pensa: roubaram. O que eu vou dizer para a mulher agora? Fiquei furioso. Do jeito de Maria e José. Diz o texto, então, que eles percebem que o menino não está lá. Certamente eles começam a perguntar para os parentes, porque é muita gente. E as crianças ficam juntas. Ou os quase adultos. Podia ser que estava com algum parente lá atrás, conversando, brincando, e eles procuram em nada de Jesus. Então decidem voltar para Jerusalém. Depois de 3 dias eles acham Jesus. A expressão que nós temos aqui, maravilhados, na verdade é perplexo. Eles estavam estarrecidos. Não é maravilhados. Gente, que coisa boa. Nem imaginei que ele ia estar na igreja. Melhor estar na igreja do que estar no mundo. Não é isso. A ideia é que eles estão fervendo por dentro. E é interessante porque a responsabilidade não era de Jesus, era dos pais, né? Jesus podia dizer: ué, mas vocês que tinham que saber onde eu estou? Aí vocês perguntam para mim. Mas diz o texto então que Maria acha Jesus e quando o vê, ela faz a seguinte pergunta para ele: filho,
eu e seu pai estávamos aflitos. Como que você pode fazer isso conosco? Jesus não pede desculpa. Jesus não reconhece que errou. A resposta de Jesus é óbvio que eu estaria na casa do meu pai. E é óbvio que Maria e José não entendem nada do que ele diz. Jesus tem esse poder, irmão, de causar esse fascínio na gente, de botar o nosso mundo de cabeça para baixo. Nem sempre as perguntas que nós temos e fazemos para Jesus, nós recebemos a resposta que nós gostaríamos. Nem sempre Jesus se expressa, se revela da forma como a gente gostaria. Nem sempre. E é isso que acontece nesse episódio. Depois de 3 dias longe de Jesus, quando Maria o encontra, ele já não é mais a mesma pessoa. Ele já está completamente diferente. Completamente diferente. 20 anos se passam. Leia comigo o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 3. 20 anos se passam desse episódio e Maria perde Jesus pela segunda vez. Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35. Segundo episódio. Aqui Jesus já está com 30 anos aproximadamente. E quando ele completa 30 anos, ele então decide ir para a Judéia, para ter um encontro com seu primo João Batista, para vê-lo pregar. Jesus então vai para a Judéia, lá ele vê João Batista pregar e pede para que João o batize. Depois do batismo, diz o início do Evangelho de Marcos, Jesus decide sozinho, sem falar nada para ninguém, ir para o deserto, onde ele vai ter um retiro espiritual lá de 40 dias. Lá ele não come, ele fica em jejum, e após os 40 dias, ele decide se mudar para Cafarnaum. Ele não volta para Nazaré, ele não volta para a terra dos pais, ele não volta para o ofício da família, porque era assim que acontecia naqueles dias. Quem não era estudioso, dado às letras, quem não embarcava nesse caminho dos escribas e fariseus, acabava seguindo os passos do pai, fazendo aquilo que o pai fazia. José era carpinteiro e Jesus também era. Mas quando Jesus completa 30 anos, ele deixa Nazaré, sem falar nada para ninguém, e decide tocar a vida dele, e vira um profeta itinerante. E Maria fica sabendo disso, junto com os seus outros filhos. Maria teve outros filhos além de Jesus. Olha só, antes do versículo 31, o que vai dizer o versículo 21? E quando os parentes de Jesus ouviram isto, ou seja, o que estava acontecendo, saíram para prender, porque diziam, está fora de si. A conclusão que a família de Jesus chega é que ele enlouqueceu. Quem ele pensa que é? Ele sai daqui, desiste da família e agora vira um profeta. E está falando aí nas aldeias sobre um reino. E o que os familiares decidem fazer? Vamos para Cafarnaum. E no versículo 31 você tem a chegada da mãe de Jesus e os irmãos. Possivelmente José já era falecido nessa época. Diz o versículo 31 do capítulo 3 de Marcos, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Tenso, hein, ouvir isso de um filho? Sustentei o miserável? E agora vem dizer que não sou mais mãe dele? É claro que Jesus aqui não está sendo grosseiro, e ele não está cuspindo no prato que comeu. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o laço familiar dele vai muito além do laço sanguíneo. E Maria precisa começar a perceber isso. A cena é, Maria chega
com seus outros filhos. E quando eles chegam numa casa onde eles conseguem localizar que Jesus está, eles não conseguem chegar aonde Jesus está, porque tem muita gente, e lá Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, e Maria então pede para que alguém vá chamá-lo. E quando alguém chega em Jesus, diz: ó, sua mãe chegou, acabou a festa, Zé. Sempre que a mãe chega, acabou. Não é assim? E aí Jesus diz: mas ela não é minha mãe. Minha mãe está aqui, meus irmãos estão aqui. Pela segunda vez Maria perde Jesus, pela segunda vez Maria encontra Jesus, e pela segunda vez ela tem que repensar quem é Jesus. Agora ela precisa repensar Jesus em termos familiares. Jesus, ele tem uma missão que não se limita à sua família, e Jesus está, entre aspas, rompendo com o seu sangue, porque ele tem uma missão global. E há um terceiro texto, registrado em João, capítulo 19. Pela terceira vez Maria irá perder Jesus. E pela terceira vez ela terá que repensar, quando o encontra, quem é ele? Aliás, essa é uma pergunta que nós temos no Evangelho de Marcos, não é? Quem é ele? Quem é esse homem? João capítulo 19, versículo 25. A cena é triste, é cruel, é violenta, certamente a última cena que uma mãe desejaria ver. Seu filho morrendo numa cruz, sendo esmagado pelo poder de Roma. Dessa vez, João 19, do 25 ao 27, 3 versículos apenas. Dessa vez Maria não vai encontrar os anciãos, não é? Aos quais Jesus com 12 anos está fazendo pergunta e respondendo. Mas certamente os anciãos estavam lá, aqueles que, claro, ainda estavam vivos. Ela só não encontra os anciãos naquele contexto, mas os anciãos estão lá também. Maria não vai encontrar a multidão em volta de Jesus ouvindo os seus ensinos, mas a multidão também está lá. Só que agora não é Jesus que fala, é a multidão que grita: crucifica-o, crucifica-o. Você já imaginou uma mãe presenciar uma cena dessa? Ver seu filho, quem ela carregou, amamentou, doou sua própria vida, ensinou todos os princípios que sabia, educou ele dentro da religião e do sistema judaico, agora está vendo ele sendo zombado por todos. Agora está vendo ele sendo aclamado pela multidão: crucifica-o. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é que aquele que mais precisava de cuidado é quem decide cuidar. Com certeza no coração de Maria o que ela mais deseja nessa hora é poder abraçar o seu filho que está numa cruz, sofrendo terrivelmente. E olha o que o texto diz: e junto à cruz estava Maria, a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, ou seja, João, o mesmo que escreveu o Evangelho, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, ou seja, João: eis aí tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A cena é terrível, mas mesmo em meio a tanto sofrimento, Jesus consegue consolar sua mãe. E ele diz o seguinte: você vai ter um outro filho a partir de agora. João vai cuidar de você. João leva ela para casa. E possivelmente Maria não terminou de ver a crucificação, porque João a tira de lá. E é muito interessante porque diz a tradição que Maria passa a morar com João a partir daqui. E o Evangelho de João é escrito por meio dos olhos de Maria. Deus é fantástico, irmão. Deus é extraordinário.
Mas nesse texto, agora Maria, nesse episódio, Maria está perdendo pela terceira vez seu filho. Mas ela o encontra novamente. Essa é uma das lições mais extraordinárias que a Bíblia nos ensina. Nós podemos até perder Jesus de vista, mas nós podemos encontrá-lo novamente, sempre. Olha só o que Mateus vai dizer. Mateus 28, último texto que eu quero ler com você. Mateus 28, versículo 1 em diante. 3 dias depois, Maria encontra seu filho novamente. E pela terceira vez ele está diferente. Pela terceira vez ela precisa repensar quem é Jesus. Só que agora ela precisa repensar Jesus em termos divinos. Não mais em termos familiares, mas agora em termos universais. Mateus 28, versículo 1 em diante, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, que é a mãe de Jesus, foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como que estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Pela terceira vez Maria perde Jesus. Pela terceira vez Maria reencontra Jesus. E pela terceira vez ela precisa repensar quem é Jesus. Agora ela está diante não de Jesus, mas do Cristo ressurreto. Aquele que não irá mais se limitar a um espaço geográfico. Aquele que agora irá chegar até os confins da terra com o seu poder e com a sua salvação. E Maria tem que repensar isso. Jesus, ele não é o meu filho, mas o meu Salvador. 3 lições eu quero deixar para você, baseado nesses 3 encontros, nessas 3 perdas e nos 3 reencontros. Primeiro, há uma grande diferença entre Jesus e qualquer ídolo. Uma grande diferença. Ídolos não mudam. Se você abandonar um ídolo, seja o ídolo que for, e se você decidir voltar para esse ídolo, você o encontrará exatamente onde o deixou. E ele vai exigir de você exatamente a mesma coisa que exigiu da última vez. Assim também são as religiões. Se você abandonar qualquer religião e decidir lá pelas tantas voltar para a religião, você vai ver que o sistema é o mesmo. Você terá que dar os mesmos passos. E para se enquadrar, você terá que cumprir os mesmos ritos. Logo, você será aceito. Se você não cumprir, você não é aceito. Mas Jesus é muito diferente disso. Jesus não se compara com nenhum tipo de ídolo. Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele está vivo. Ele vai muito além, irmão, daquilo que a gente imagina. Segunda lição que a gente aprende nessas 3 passagens é que se nós perdermos Jesus de vista, é possível encontrá-lo novamente. Eu não sei se em algum momento da sua caminhada, você começou a sentir que Jesus estivesse longe. Já sentiu isso? Parece que você perdeu o fôlego, parece que você perdeu a fé, e Jesus já não faz muito sentido para você. E parece que realmente, algumas ideias que antes você tinha de Jesus, agora você até acredita naquilo, mas não faz a menor diferença. Não é que Jesus está abandonando você. É que as ideias que você tem sobre Jesus estão abandonando sua mente.
Porque uma coisa é as ideias que eu tenho a respeito de Jesus, outra coisa é o que Jesus é. E Jesus não é minhas ideias. Jesus não é o que as pessoas dizem a seu respeito. Apenas. Jesus é Jesus. Então, sempre que você começa a perceber que a sua fé parece que está perdendo força, e que Jesus está distante, você pode ter certeza que se você procurá-lo, você irá encontrá-lo novamente. E você vai ter uma grande surpresa, porque ele vai estar diferente. Você vai ter que repensar algumas coisas. Talvez as ideias que você tinha antes a respeito dele agora já não fazem muito sentido. Porque agora ele vai se mostrar para você talvez mais humano do que nunca. Ou talvez mais divino do que nunca. Sempre que nós reencontramos Jesus, reencontramos a fé, alguma coisa na nossa vida passa por uma desconstrução. E essa é a terceira lição. Esteja ciente disso. Que em algum momento, alguma ideia que você tem a respeito de Jesus pode ser desconstruída. Porque uma coisa é a sua ideia sobre Jesus, outra coisa é quem de fato é Jesus. E as nossas ideias sobre Jesus não são Jesus, em última e primeira instância. As ideias que às vezes nós temos a respeito de Jesus, deixa eu ser bem sincero com você, elas nem sempre são suficientes para o nosso pior dia. No pior dia da sua vida, talvez algumas ideias que você tem não serão suficientes para manter você de pé. Então esteja aberto. Peça para que Jesus te dê sensibilidade, para talvez você ter que reconsiderar algumas coisas. Eu comecei dizendo que há cerca de 30 mil visões, ideias, princípios, variedades de cristianismo no mundo. Como que você sabe que a sua está correta? Como que você sabe que a ideia que você tem a respeito de Jesus está correta? Porque Maria também tinha. E nos 3 momentos ela teve que repensar quem era Jesus. Porque Jesus não se encaixava naquilo que ela achava. Eu não estou dizendo que a verdade é relativa. Eu não estou dizendo que nós devemos estar abertos para tudo que é tipo de ideia maluca. Eu estou dizendo que nós precisamos ser visitados com um espírito de humildade. Porque Jesus, ele vai muito além, irmão, do que está revelado aqui. Se você acredita que tudo que existe a respeito de Jesus está na Bíblia e não existe mais nada, você limitou Deus. Deus sim, ele se revela por meio da palavra dele, mas Deus não se limita à palavra dele. Jesus está vivo, irmão. Jesus é um homem ressurreto. Ele vai voltar. E nós temos aqui várias informações a respeito dele. Mas a Bíblia não esgota o assunto. Quem Jesus é para você? Que ideias a respeito de Jesus você tinha no passado e que hoje parece não fazer mais sentido? Uma das coisas que eu falei quando iniciei essa série de mensagens é que o cristianismo que nós aprendemos no início da nossa caminhada, ele não é suficiente para o restante da nossa jornada. Você precisa continuar se relacionando com Jesus. Se você está sentindo Jesus longe, leia mais sua Bíblia. Leia os Evangelhos. Incansavelmente, leia os Evangelhos. Leia, releia, ore, continue buscando, porque você vai ver que Ele vai te encontrar. A Bíblia é cheia de relatos de pessoas que perderam Jesus. E todas elas encontraram Ele novamente. Os 2 discípulos na estrada de Emaús, Jesus encontra eles, e eles têm que repensar algumas coisas a respeito de Jesus. Pedro perde Jesus de vista, Jesus o reencontra, e Pedro precisa repensar algumas coisas que ele pensava a respeito de Jesus. Se as pessoas mais próximas de Jesus tiveram que repensar coisas a respeito dele, que dirá nós, irmãos? Que você continue a se aproximar do Mestre, e que Ele continue a ensinar o seu coração, e que você tenha suas experiências com Ele também, de recomeço, de repensar coisas, de reavaliar a sua fé. Lembre disso, nem sempre as respostas que procuramos achar nos lábios de Jesus, Ele vai dizer para nós. Quero orar com você. Baixe sua cabeça.
Jesus, nós cremos que o Senhor está vivo. E nós cremos que o Senhor é esse Deus cheio de amor, cheio de graça, e que o Senhor é o maior interessado na nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que se de fato nós estamos carregando ideias a respeito do Senhor, que são na verdade ideias que te limitam, que te rebaixam, ideias que não condizem com aquilo que de fato o Senhor é, que o Senhor trate isso no nosso coração e na nossa mente. Não permita que as ideias, às vezes absurdas, que temos a respeito do Senhor, nos impeça de conhecer quem de fato o Senhor é. Uma das ideias mais absurdas que nós temos a respeito do Senhor é que definitivamente o Senhor não nos ama como diz amar. Porque sempre que nós caímos no mesmo pecado, nós achamos que o Senhor desistiu de nós, que o Senhor já não nos ama mais, que o Senhor já não nos perdoa mais, porque nós caímos já a milésima vez no mesmo pecado. E nós então começamos a achar que o Senhor é como nós, que desiste das pessoas, porque elas continuam a errar com nós. Mas isso não é verdade. O Senhor continua a nos amar com a máxima do teu amor, mesmo diante das nossas quedas e fracassos. E o Senhor não espera de nós nenhum tipo de desempenho também. O Senhor só espera que confiemos mais em Ti, que creiamos mais em Ti, que venhamos abrir mão dos nossos projetos para viver os projetos que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha desconstruir as ideias equivocadas na nossa mente e nos ajuda a conhecer o Senhor verdadeiramente, para a Tua honra e glória. Essa é a nossa oração, que o Senhor se revele a nós, como o Senhor se revelou a Maria, como o Senhor se revelou a João, como o Senhor se revelou a Pedro, como o Senhor se revelou àqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, como o Senhor se revelou ao centurião romano, como o Senhor se revelou parcialmente a Pilatos, a ponto de Pilatos perguntar para o Senhor o que é a verdade. Jesus, toca na nossa vida e no nosso coração, toca na nossa mente, porque nós precisamos de Ti. Nós queremos Te conhecer intimamente, queremos trilhar uma caminhada contigo. Em Teu nome nós oramos e pedimos. Amém.